ABC News. Seu resultado é nossa marca. Alex, bem-vindo, bom dia. E aí, qual o saldo na sua opinião? Me parece um documento rockish que, de novo, engrossa a tinta da caneta pensando no compromisso fiscal do governo. Fala, Léo, muito bom dia, Diego, e também bom dia a todos. Sim, uma ata ROC tem, né, um componente também de dúvida, né? Tem muita gente com quem eu estou conversando aqui. Fica um cenário de dependência, ou seja, ele não sinaliza o que vai ser o próximo passo e também o que seria uma taxa terminal. Ele coloca muito, né, do que seria essa taxa terminal justamente na balança de risco que você colocou antes aqui da minha fala. Mas o parágrafo 13, se você puder colocar, claro, Léo, o parágrafo 13, ele traz uma visão do Copom otimista em relação ao corte de gastos, no sentido que ele está sendo otimista, não que esse otimismo irá se concretizar. Em que sentido? Vamos ler aqui, ó. Lá no final. Ó. Aqui no final, a percepção mais recente dos agentes de mercado sobre o crescimento dos gastos públicos e a sustentabilidade do arcabouço vem tendo impactos relevantes sobre os preços de ativos e expectativas. Uma política fiscal crível, embasada em regras previsíveis e transparência em seus resultados, em conjunto com a busca das estratégias fiscais que sinalizem e reforcem o compromisso com o arcabouço nos próximos anos, são importantes elementos para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de riscos dos ativos financeiros, o que impacta a política monetária. O comitê incorpora em seus cenários, acho que você está se referindo a essa frase, né? O comitê incorpora em seus cenários uma desaceleração no ritmo de crescimento dos gastos públicos ao longo do tempo e reforça a necessidade de sustentação das regras fiscais. É aqui que está a notícia mesmo. Porque o que acontece? Veja bem, ele considera, se você for pegar tudo que você colocou, se você for pegar China, né, aquele câmbio agora que ele colocou em 5,75, ou seja, se você for pegar tudo isso que ele colocou, e esse parágrafo 13 específico, e mais no final, ele fala o seguinte, olha, tudo isso que eu coloquei aqui, eu estou contando com uma desaceleração dos gastos. Eu trabalho com um cenário em que a relação dívida-PIB fique mais estável. Então, se nós tivermos um anúncio de um corte de gastos frustrante, você esquece essa ata. Tá? Então, basicamente, você tem aí vários parágrafos, e basicamente só o 13, o final dele, é que traz uma informação no sentido de que ele considera no cenário dele que o governo irá entregar algo crível de que você tenha uma estabilização, não só uma estabilização da dívida, mas também gastos decrescentes. Alex, você foi no ponto. Porque veja só, se o horizonte do Banco Central é até o segundo trimestre de 2026, nós estamos falando não do próximo governo, apesar de possivelmente a gente pode ter um novo governo a partir de 26, ok. Mas você tem todo o ano de 2025 ainda para ser encarado e só o comecinho de 2026. Perfeito. As eleições vão ocorrer lá para 2026. Então a gente está falando deste governo. Pode ser que no final de 2026, é isso que eu quis dizer, você até tem uma troca de governança no Brasil. Mas não é esse o horizonte relevante. Por que eu estou enfatizando isso? Porque para mim você vai no ponto. O que o Copom está dizendo nessa ata neste governo, que coincide com o meu horizonte relevante de atuação, eu estou contando com um reequilíbrio da relação dívida-PIB. E se eu estou contando com um reequilíbrio da relação dívida-PIB, este pacote de revisão estrutural dos gastos só pode acertar. A pergunta que eu te faço isso não pode contratar um otimismo para as negociações de hoje? Porque é mais uma evidência, você tem o Mercadante, você tem o Haddad, você tem a Tebet, você tem o Rui Costa da Casa Civil, e o próprio Lula, em princípio, morde aqui, assopra lá, mas deve endossar o pacote. E agora você tem o Copom dizendo, contamos com a eficácia e a profundidade. Será que o Copom queimaria cartucho e calibraria esse nível de expectativa se desconfiasse que a revisão daria com os burros na água? Olha, imaginando que você tem agora o Galípolo à frente, né, embora ainda não oficial, né, ainda não foi empossado como presidente do Banco Central, mas a gente já tem uma visão de que o Galípolo tem uma voz já como presidente, e ele muito próximo ao governo e também muito próximo ao ministro Haddad. Você imagina que sim, né, que parte das informações para você ter considerado esse cenário de gastos decrescente nos próximos meses, nos próximos anos, esse cenário ele não foi construído à toa. Alguém, de alguma maneira, trouxe dados para que você criasse esse cenário em relação a um corte de gastos e também, né, um gasto decrescente daqui para frente.
Então, teoricamente, você imagina que está tendo sim uma relação entre Banco Central, Ministério da Fazenda e também o governo. Né? Porque senão você não colocaria, né, num parágrafo como esse, um trecho onde você considera isso factível de se acontecer, ainda mais quando você tem uma curva que fala totalmente o contrário. Né? Por isso que a gente fala bastante aqui que o grande prêmio do mercado está na surpresa da entrega de um corte de gasto robusto e crível. O que você tem precificado hoje é mais uma frustração. Né? Então, não estou querendo dizer que vai acontecer, mas o mercado hoje, quem não está apostando numa frustração, está esperando para você ter algo concreto e falar assim, foi bom, foi ruim. Né? Você não tem alguém que esteja posicionado para uma surpresa como 50, 60 bi de cortes. Né? Com quem eu converso, ainda mais quem faz o asset allocation, pouquíssimos estão otimistas no sentido de que vai vir 50, 60 bi. Pode vir? Pode tudo, né? Não só do mercado financeiro, como também, né, do executivo. Pode frustrar, pode ser muito bom. Mas quem faz o asset allocation hoje tem essa seguinte visão. Ou está zerado, esperando a materialização do corte de gastos para se posicionar, ou está pessimista. Aquele mais otimistas, você não vê, obviamente ele pode estar otimista, mas não posicionado. Uma coisa é você estar otimista, mas não está colocando dinheiro para pagar e ver se realmente valeu a aposta. Agora, para quem está realmente colocando dinheiro e tentando, né, fazer grana com a aposta em relação ao corte de gastos, é mais pro lado de mais uma frustração em relação ao corte de gastos. TC News. Seu resultado é nossa marca.